a convite do nosso irmão Aires, nosso irmão presbítero Cleidson. Eu entendia Cleitinho, irmãos. Aí eu vi o pastor falando Cleidson, eu falei, glória a Deus que o pastor falou o nome certo para que eu não errasse. Eu não o conheço, mas eu ouvi muito falar desse homem de Deus, e isso é muito bom. Assim como eu já disse da outra vez ao pastor Hugo, que a fama dele o precede, eu não o conhecia, e os irmãos que falavam bem dele não eram os irmãos desta igreja, eram irmãos das nossas igrejas, irmão próximo de nós, que citavam esse servo de Deus como homem de Deus. Isso é muito bom, irmãos. Eu sou grato à vida do Senhor pela honra, pelo privilégio de estar aqui, de rever irmãos como o pastor Flávio, um homem de Deus, que eu tive o prazer de congregar com ele, e de pessoas que fazem parte da nossa história, como o irmão Aires, que, irmão Aires, eu não vou falar que é como um pai não, senão ele vai achar que eu estou chamando ele de velho, mas é um irmão mais velho que Deus colocou na minha vida desde quando eu cheguei aqui. Assim como os demais, tem a Raquel que está conosco, que é amiga da família, o Thiago, que vem nos acompanhando, o André, que eu tenho um carinho especial, nossos alunos lá na ETAD, os irmãos que congregam ou que têm aula conosco na ETAD. É um prazer estar com os irmãos. Amém, meus irmãos? Recebam a saudação do nosso pastor Paulo. Há um carinho muito grande por esta igreja. É bom saber que Filadélfia cada vez mais tem crescido com homens e mulheres de Deus. Quando eu cheguei aqui, eu só ouvia falar mal dos pastores daqui da Filadélfia. Meu primeiro ano aqui era só coisa ruim. E vendo como Deus tem transformado essa cidade. E eu ouvi aqui hoje louvores, pastor, onde as pessoas diziam, meu coração é o teu? Meu coração é o teu? Incendeia. Eu vi aqui que nós somos geração eleita. Eu vi aqui Deus confirmando a palavra que Deus colocou no meu coração. Porque nós somos um povo escolhido. Nós somos um povo que tem um chamado. Nós somos um povo que temos por obrigação fazer missões. Abra vossas Bíblias, irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. E depois os irmãos pulem para Atos 8. Amém? Amém. Atos 1, versículo 8 diz: mas recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Atos 8. Versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. Amém, irmãos? Irmãos, uma das coisas que nós que somos pentecostais cremos é no batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo. Todos nós, ou a maioria de nós, o recebemos primeiramente, o Espírito Santo, como a palavra do Senhor diz no Evangelho de João, capítulo 20 e 22, onde Jesus, olhando para os discípulos, sopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. Esse momento é marcado como um momento em que o Espírito Santo entra neles, mas não aqui é o batismo com o Espírito Santo. Esse recebimento é para a regeneração, é para a salvação, é para que aquele que aceita Jesus receba o Espírito Santo de Deus em si e tenha a força necessária para ter uma mudança de vida. Mas foi feita uma promessa por Joel, e Joel profetiza em um momento caótico, no momento em que havia uma grande calamidade no meio do povo, onde os gafanhotos foram infestando a cidade, onde havia a Síria pronta para invadir a cidade, onde havia calamidades, terremotos. Aí o profeta Joel profetiza no capítulo 2, versículo 8: e há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão.
Há uma grande promessa aqui do profeta Joel, e ele disse, ao profetizar, que seria depois. Essa profecia não era de imediato para aquele momento. Ele estava profetizando algo futuro, algo que ainda iria acontecer. E quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós chegamos em Atos, vamos ver Jesus agora indo ao céu. E antes de subir, após a sua ressurreição, ele para e fala com os discípulos. Ele diz para todos eles que ficar em Jerusalém até que do alto. Mas ele diz, ficai até. Ele não disse, fiquem em Jerusalém, recebam o poder e permaneçam em Jerusalém. Haja vista que eles permaneceram, a Bíblia fala que eles perseveraram em oração. Não somente os homens, mas também as mulheres. E ao perseverar em oração, Atos 2 vai dizer que o Espírito Santo de Deus desce sobre aquela casa. Todos ali foram batizados no Espírito Santo. E começam a falar em línguas. São cheios de poder, porque aqui é o batismo. E o batismo com o Espírito Santo é o momento em que Deus pega discípulos que outrora, antes de serem discípulos e apóstolos, eram apenas seguidores. Eles iniciam a sua vida com Cristo, seguindo a Cristo, observando a Cristo, sendo mais um que acompanhava. Aí você vai ver no Lucas 5, Jesus entrando do barco de Pedro. E ao entrar no barco de Pedro, ele começa a pregar para a multidão que ali está. Ele volta para as margens. Pedro olhando aquilo, observando Jesus. Jesus fala para Pedro, Pedro, pega a sua rede e volta ao mar. E ao voltar ao mar, a Bíblia diz que ele pesca tanto, que não só ele, mas Tiago, que estava próximo, usam seus barcos para pegar os peixes. E Pedro vem daquele milagre, porque Pedro era pescador. Pedro pescou a noite inteira e não pegou nada. E quem pesca sabe, mas quando você não pega nada, a melhor coisa é lavar a rede mesmo. Tem uns pescadores aqui na Filadélfia que quando vai pescar não pesca nada e sai falando que pega. Mas de fato, irmãos, o homem tinha experiência na pesca. Jesus fala para ele, volta lá. Ele já está limpando a rede, já é de dia, já não é mais hora de pescar. Mas quem está dando ordem é Jesus. E quando ele vai, o milagre acontece. Quando ele volta, ele se rende a Jesus. Ele fala, aparta-te de mim, que eu não sou indigno. Jesus olha para ele e fala, olha, a partir de hoje, eu te faço pescador de homens. Ele deixa de ser apenas um seguidor, e Jesus chama ele para próximo e começa a discipulá-lo. Mas Jesus, quando nos chama e começa a nos discipular, Ele está nos ensinando. Ele não está nos chamando para que permaneçamos ali aprendendo, para sermos inúteis. Pelo contrário, ao nos chamar, ao nos discipular, Ele está dizendo que, olha, eu tenho um propósito contigo. Observa como eu faço e faça igual. Observa como eu falo e fale igual. Observa como eu amo e ame igual. Seja igual a mim. A gente vai andar na Bíblia e vai ver Jesus reunindo os discípulos. E agora, se eu não me engano, em Mateus 10, se eu não estiver falando da memória, Jesus vai enviar os discípulos. E ali ele usa uma expressão e fala, e ali é falado, não mais discípulos, é chamado de apóstolos. E ao ser chamado como apóstolos, eles passam a ter uma função de serem enviados, porque esse é o significado principal de apóstolo, enviado. Eles sendo chamados e sendo enviados, eles têm por obrigação falar do amor de Deus, mas até então eles não têm ainda o Espírito Santo. Até então eles não têm a capacitação, o poder, essa unção, esse poder inefável de Deus sobre a sua vida. Eles têm os ensinamentos, mas é necessário ir além.
É necessário olhar para o céu e buscar esta presença. Porque nós podemos conhecer a palavra. Nós podemos ter o curso teológico, ter o diploma e falar acerca de Jesus. Nós podemos aqui pregar. Não é proibido a ninguém, é vocação de todos nós. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda. Ele não disse só para mim, ele disse para todos. Ide a todo mundo. Ide a todo mundo. Mas existem obras que é necessário ter a unção do Espírito sobre as nossas vidas. Esta igreja é uma igreja missionária. Observando aqui, e a palavra que Deus colocou no meu coração, eu vi o pastor falando aqui da obra que está avançando em Moçambique. É isso? Interessante, não é uma igreja, são 2, 3. Esta igreja não está só em Jerusalém. Esta igreja aqui, ela já está saindo para Samaria. Aleluia! E de Samaria, a Bíblia diz que é até o confins da terra. Quando o Espírito Santo de Deus desce sobre a igreja em Atos 2, a Bíblia diz que Pedro, que agora é chamado por Deus, não mais simplesmente como discípulo, agora como apóstolo vocacionado por Deus com um propósito, ele é cheio do poder de Deus. E ao ser cheio do poder de Deus, a primeira mensagem de Pedro, do apóstolo Pedro, cheio da unção, ganha 3.000. Aleluia! Glória a Deus! A igreja começou bem, pastor, em Jerusalém. 3.000 almas rendendo-se ao Senhor. Aleluia! Talvez Pedro tivesse a visão de muitos de nós, pararia por ali. 3.000 almas, uma igreja grande. Dá para encher aqui, dá ou não dá? Dá para fazer quantos cultos no domingo? Tá bom, né? Vamos ficar em Jerusalém, é mais cômodo, é mais tranquilo. Pedro é indagado sobre aquilo que aconteceu em Atos 2, e ali ele começa a explicar, e ele vai falar da promessa que Joel profetizou acerca do Espírito que desceria sobre o povo. Pedro então começa a pregar, e a Bíblia diz que mais 5.000 almas se rendem ao Senhor Jesus. Aleluia! Que avivamento! A cidade agora tem mais de 8.000 membros, a igreja está cheia. Dá para ficar tranquilo, dá para sentar, dá para pôr o telão, dá para pegar bem. Mas aí eu lembro que Jesus falou: está em Jerusalém, ou ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de Poder. Depois vós sereis a minha testemunha em Jerusalém. Pá, Jerusalém está feito, mas precisa ir para a Judéia, precisa ir para Samaria, precisa ir até o confins da terra. E o que eu olho a partir do Atos 2 até o capítulo 8 de Atos, uma igreja que ficou ali em Jerusalém, se conformou com a situação que estava tudo como? As coisas estão indo bem, nada de mal aqui acontece, podemos pregar, podemos anunciar, como o pastor falou aqui, a gente não sabe o que é sofrer, a gente não sabe o que é dor para servir, a gente tem a liberdade de escolher as Bíblias que vamos comprar. Compramos livros, Bíblia, nossas prateleiras estão cheias, enchemos de conhecimento, buscamos a cada culto falar em línguas, saltamos, pulando, como cantamos hoje. Eu creio que essa palavra do louvor de hoje tem que ser a palavra queimando em nossos corações. Este meu coração é o teu altar. Enche-me, Deus, da tua presença. Enche-me, Espírito Santo, do teu poder. Enche-me do poder do Espírito Santo, Deus. Mas para quê? Glória a Deus! Para quê querer
poder, tanta unção sobre nós. Nós clamamos e pedimos, estamos certos para ficar em Jerusalém? Quantas pessoas aqui têm chamado de Deus, são vocacionados por Deus para a obra, tanto local quanto missionária? Quantos Deus tem chamado para se lançar na presença de Deus? Mas a única coisa que ele consegue fazer, eu tenho plena convicção do que falo, é simplesmente levantar a mão aqui no momento do louvor, mas dentro de si não tem se proposto a se lançar debaixo das potentes mãos de Deus, ser cheio desta unção e sair e cumprir o propósito do chamado pelo qual foi chamado. Está em Jerusalém, mas Deus me trouxe aqui, irmãos, eu tenho plena convicção. Eu fiz a obrigação de todo pregador orar pedindo a Deus uma direção. Isso não é honra, isso é obrigação minha. E Deus me trouxe uma mensagem durante esses dias. E aqui Deus foi confirmando, eu fui rindo. Minha esposa, você está nervoso? Não estou nervoso. Apesar de tremer um pouco. Mas eu estava rindo de alegria por saber que Deus estava confirmando a sua palavra. E a palavra é que Deus tem chamado os crentes desta casa, e que Deus vai encher do teu espírito com poder, com unção, com glória, para que nós não venhamos estar simplesmente aqui, mas que daqui o pastor Hugo possa falar: olha, para New Jersey eu preciso de obreiro, obreiro vai lá. Eu preciso de alguém para ir para a Califórnia, e para a Califórnia vai. Eu preciso de obreiro para lançar ao Brasil, e ele vai. Porque ele está cheio do poder. E a Bíblia diz que a igreja está indo tranquila. E aí alguns fatos começam a acontecer. Estevão está pregando, diácono, cheio da unção de Deus. Mas o diácono prega. Diáconos têm que pregar, pregam, têm a obrigação de conhecer a palavra. Não se pode perder o propósito. Todos nós temos obrigação. Tiago, ou Estevão, está pregando a palavra de Deus. E a Bíblia diz que alguns se levantam contra. Perseguem ele, o apedrejam. Ele morre, olhando para o céu e pedindo a Deus que Deus matasse o povo, que Deus vingasse ele, que Deus julgasse a causa dele. Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Meu Deus. Aí nós entramos aqui em Atos 8, no versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando. Começa aqui uma perseguição à igreja de Jerusalém. Uma igreja que outrora estava tudo tranquilo até então, podendo pregar e as multidões se rendendo a Jesus. Mas não era para ficar só ali. Mas já que eles não se moviam, a Bíblia diz que a perseguição vem. E a perseguição, quando vem, ela não vem para destruir a igreja, mas ela vem para soprar a igreja. Ela vem para lançar a semente. A Bíblia diz que pessoas foram dispersas. Os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas outros foram dispersos. Aí você vai vendo Filipe pregando em Samaria. A Bíblia diz que quando ele prega em Samaria, Samaria vai se rendendo a Jesus. Demônios são expelidos, pessoas são curadas, e o poder de Deus é manifesto em Samaria. E a Bíblia diz que ele, estando em Samaria, o Espírito Santo impeliu, levou ele para o deserto para pregar para um homem. Mas ele está ganhando Samaria, deixa ele lá. Não, ele vai lá para pregar para um, porque de um que ele vai ganhar, nações irão se render a Cristo. Porque o propósito de Deus não é somente em Jerusalém. Deus
debaixo da cruz. Aleluia. Recebereis poder ao descer sobre vós o... Aleluia. Quem aqui quer esse poder? Aleluia, Jesus. Glória. Aleluia. Quem aqui quer esse poder esta manhã? Quem aqui cantou de verdade? Então vem incendiar meu coração. É o teu altar. Oh, coitado, tem certeza? Aleluia. Aleluia. Ele vai incendiar o teu coração nesta manhã, mas tem certeza? Está pronto? Aleluia. Senhor. Tá não, mas Jesus te capacita. O importante aqui é estar em Jerusalém, pedindo e perseverando em oração, não simplesmente vindo como uma reunião, mas estando olhando para o céu, assim como eles unanimemente estavam perseverando na oração, dizendo: derrama sobre nós, enche as nossas vidas, incendeia o meu coração, enche-me da tua graça, enche-me do teu poder, porque eu quero te servir, eu quero te adorar, eu quero ir. Aleluia. Glória a Deus. Existe um clamor em Deus, porque Deus não vai sair evangelizando o mundo. Isaías 6 diz: a quem enviarei? Quem há de ir? Por nós. Há um clamor. Muitas das vezes nós vemos muitas pessoas. Nossas igrejas estão superlotadas. Filadélfia está crescendo pela glória de Deus. Mas aqui é Jerusalém. Aqui é a base. Você é a flecha. Você é o projeto. Você não está aqui simplesmente para ganhar dinheiro. Engano seu, tolo. Se você acha aqui que Deus vai te enriquecer e te mandar embora, você caiu na pegadinha. E a pegadinha não foi de Deus, foi do teu coração. Aqui eu só vim ganhar dinheiro, pastor. Vem não, tonto. Você tem um chamado de Deus. Deus te chamou lá no Brasil e disse que ia usar. É em Jerusalém, é na Judéia, é na Samaria, é até os confins da terra. Aleluia, Jesus. Eu tenho plena convicção que Deus vai fazer aqui. Deus vai encher gente aqui. Pastor, Deus vai revestir pessoas aqui. Tem gente que não fala mais em línguas, vai voltar a falar. Tem gente que precisa de uma renovação espiritual. Arrancar essa capa aqui que está enganando a ti mesmo, não aos outros, mas se submeter à vontade de Deus. Vai ter gente aqui que não vai aguentar ficar de pé, vai se prostrar diante do altar, com a presença de Deus que irá ser derramada. E olha, e Deus vai se soprar. Se apega não, pastor. O crente não foi feito para ficar só para o senhor, não. Se apega não, manda embora. Só para eles. Porque essa obra vai crescer. Aleluia. Com a permissão do pastor, cadê aquele... Ó, eu estou igual a Josafá. Josafá tinha certeza da vitória, sim ou não? O que ele fez? Ele mandou o exército guerrear? Ele chamou quem? Os levitas, né? Eu preciso da ajuda dos levitas. Que cantou aqui, vem incendiar. Pode, pastor? Tem 7 minutos. Aleluia. Agora eu tenho 6. Aleluia, Jesus. Glória. Não vai deixar eu ficar só com 5, porque o poder de Deus vai ser derramado sobre nós. Aleluia. Se coloque de pé, por gentileza.